Oi, gente, tudo bem? Passando para deixar mais uma palavra de viver a esperança. Eu estava hoje meditando, né, acerca do Evangelho e o que é o Evangelho, né? O significado da palavra Evangelho é boa notícia, né? Qual é a boa notícia? É que Adão gerou uma morte espiritual quando ele comeu lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus falou para ele não comer, ele foi lá e desobedeceu. Ele gerou uma morte espiritual. Deus também olhou para ele e falou: por sua causa essa terra se tornou maldita, né? E tendo em vista que o pecado daquele homem Adão gerou uma separação entre o homem e Deus. O homem, quando ele passou a nascer depois do pecado de Adão, passou a nascer aqui com uma natureza pecaminosa dentro de si, que é o conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, morto espiritualmente, separado de Deus e estranho às alianças. Esse pecado de Adão aí foi um pecado muito grave, gera tudo isso para nós aí. A gente passou a ser separado de Deus e não nascemos nesse mundo da vontade de Deus, a gente nasce mortos espiritualmente, estranhas à aliança de Deus. Por isso, né, que Deus ele enviou Jesus. Jesus é o plano de redenção para toda a humanidade. Jesus fala lá que em Romanos 5:10, né, que se nós quando inimigos de Deus fomos reconciliados mediante a morte do seu filho Jesus. Fala lá que Deus enviou seu filho unigênito para aquele que todo crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele veio na terra por causa disso, para nos reconciliar com Deus. Olha só qual importante é a vinda de Jesus na terra. Ele é nosso Salvador. 1 Tessalonicenses 1:10 fala lá que nós devemos aguardar Jesus que nos livra da ira vindoura. Você sabia que essa terra aqui está sobre a ira de Deus? Porque Deus não criou a terra para que fosse um caos. Se tornou um caos por causa do pecado de Adão, mas isso não é da vontade de Deus e nunca foi. Por isso que ela vai ser destruída. A restauração dela não adianta de nada. Já aconteceu com Noé lá, com o dilúvio, e olha o que a terra voltou a se tornar. Maldita novamente, ou seja, essa terra aqui não tem solução. Por isso que fala lá em 2 Pedro 3:7 que a terra está entesourada para fogo e destruição dos homens ímpios, tá? Então a terra, né, e a humanidade que está andando pela impiedade, rejeitando a doutrina de Deus, né, rejeitando Deus, está sobre a ira de Deus. A condição é para o povo de Deus, todo aquele que quiser salvar, salvação completa, né, de alma, né, espírito e alma, a condição Jesus trouxe, tá? Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida.